tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando mais uma temporada direto aqui do TDC São Paulo 2025. E o papo hoje aqui é sobre APIs e também Prompt Engineering, esse nome que é ótimo para a gente enrolar a língua quando a gente está falando. E para falar sobre esse papo, eu estou aqui com o Rafael Rocha, que é Head de Soluções da Sensidia. Seja muito bem-vindo, Rafael. Valeu, Júlio. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos desafios com Prompt Engineering, uma experiência com APIs, enfim. Vai ser um papo super legal, Júlio. Legal. E junto com o Rocha, eu tenho aqui Flávio Lopes, que é arquiteto de soluções da Sensidia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Tá muito legal o evento aqui. Vamos falar bastante aí desses temas. Bacana. Pessoal, é uma tradição já aqui do nosso podcast a gente começar voltando um pouco no tempo para entender como que foi que vocês chegaram na tecnologia, até porque na nossa audiência tem uma galera que está começando na carreira ou que está talvez até interessada na transição. Então eu queria saber um pouquinho como que o jovem, começando pelo Flávio, o jovem Flávio lá, se a carreira na tecnologia foi aspiracional, você queria trabalhar com isso desde pequeno ou foi algo que caiu de paraquedas na tua vida? Conta para mim como é que foi. Eu caí semi de paraquedas, tá? Então você saltou de Eu paraquedas. saltei, né, e não sabia que ia cair em tecnologia que nem eu estou hoje, né? Eu comecei, né, por engenharia, né? Eu fiz eletrônica e depois eu fui para mecatrônica, onde eu aprendi programação em C e Assembler, né? Que já foi uma semente e tal. E aí depois, lá na frente, que eu migrei para a carreira de tecnologia, né? Bacana. Então tem toda uma trajetória aí de mercado financeiro. Sim, etc. passou por várias empresas. Várias empresas, vários... Mas você foi na formação formal ou era mais na prática mesmo? Como é que foi? Eu fui na prática de início, né? Legal. Então me tornei desenvolvedor através de aprendendo sozinho mesmo. E depois que eu fui atrás da formação, né? Então, Legal. lógico, hoje eu tenho, né, tanto graduação como pós-graduação e especializações dentro da área de tecnologia, né? Que Eu sou legal. graduado, né, em governança, de TI, né? Também em gestão, né, de TI, etc., né? Que aí são as especializações que eu tenho. Né? E fora as outras coisas voltadas para a arquitetura aí, que tenho bastante bagagem. Legal. Eu sempre pergunto isso porque o jovem hoje tem essa coisa do atalho, né? Como tem muito vendedor de atalho, acha que não, eu vou fazendo aqui. É interessante buscar uma formação também, né? Sim, sim. E a bagagem que eu tive lá de engenharia lá atrás, né? Já foi uma bagagem muito boa, né? Ajuda. Né? E eu também acredito que os cursos hoje, né? Que a gente tem esses atalhos, eles são complementares, né? Mas você tem que ter a formação acadêmica, tá? Porque a formação acadêmica te dá base, Fundamentos. né? Te dá fundamentos. Para mim foi difícil porque como eu aprendi, então principalmente a graduação tinha muita coisa que eu já tinha visto, Sim, etc. claro. Então foi um pouco maçante. Mas teve vários fundamentos de engenharia de software, etc. Que eu peguei, né? Que eu não você pode tinha. aproveitar. Eu não tinha, né? E coisas novas que você ainda não conhecia, né? Exato. Bacana. E você, Rocha, como é que foi essa trajetória? Foi lá de criança ou veio depois? Vamos ver depois, Júlio. A minha trajetória, eu digo assim, ó, que eu caí de paraquedas duas vezes. Duas vezes? Duas vezes. Como Porque que foi? a primeira foi o seguinte, né? Quando eu tava jovenzinho lá, saindo indo pro ensino médio, né? Eu fiz um curso vestibulinho, né? Para entrar Sim. no curso técnico. E o curso que eu tinha escolhido era o curso de marcenaria. Muito influenciado com meu pai. Que... Ia fazer móveis. Exato, né? Marcenaria. Olha só. Aí, ô Júlio, o que aconteceu? Isso muito influenciado do meu pai e tal, né? Que ele é de criança, né? Que ele gosta de marcenaria e tal. Ele não exerce a profissão, Sim, tá? mas era um um hobby dele e tal. Falei, pá, por que você não faz? Tal? Beleza, pai. Meio contrariado e tal, né? Claro, né? Como criança, você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? Então, foi mais ou menos assim. Aí, o que aconteceu? Eu perdi a data da matrícula deste curso. Entendeu? E aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá no dia, eu me confundi, sei lá o que aconteceu, me confundi. E a hora que eu cheguei lá, a moça falou, não, acabou, não tem, já perdeu o avião do Aí paraquedas. eu falei, pelo amor de Deus, moça. O que eu vou dizer O que eu vou dizer pro meu pai agora, né? Aí ela falou assim, olha, tem uma alternativa aqui. Para esse curso aqui já esgotou. Mas pro curso técnico em informática,
junto com o ensino médio, tem uma vaga. Quer? Falei, é o que tem, né? Pelo menos eu vou chegar lá matriculado. Ó, pai, eu me né? interessei, matriculei. Eu vou tomar meia sentada, né? Não foi marcenaria, né? Mas... Vamos lá. E aí, cara, assim, paixão à primeira vista. Eu falei, nossa, me realizei, assim, as primeiras aulas de algoritmo, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. E aí, enfim, aí começou. Aí eu fiz o técnico, depois eu fiz aí eu comecei a trabalhar como desenvolvedor, depois eu fui eu fiz a faculdade e trilhei o caminho de dev, né, assim, desenvolvedor e por muito tempo até depois de arquiteto, né, fui me especializando cada vez mais na técnica. Aí eu digo porque eu caí a segunda vez por conta da minha carreira de liderança, né, que foi meio que assim, eu também estava meio que em dúvida e tal, e o meu antigo gestor falou, cara, você hoje você não quer um cargo de liderança? Eu falei, nunca pensei nisso, né, tal. Eu falei, Sou técnico. Sou técnico. Não, mas ele falou assim, mas você já... você é uma referência técnica, você já pratica uma liderança informal, uma liderança técnica, por que não? Eu falei, beleza. Aí caí pela segunda vez e também me apaixonei pela carreira de liderança e tal, e estou aí até hoje, tá? Incrível. E é interessante pensar porque, assim, quando a gente vai falar de APIs, né, não é um mercado, por assim dizer, ou um campo até dessa estruturação tão, digamos assim, ele é muito novo, se a gente pensar em história da computação, né? Perfeito. E como que você chegou, porque hoje a Sensidia é uma referência nessa área de APIs, né? Como que essa ideia de, não, vamos trabalhar com estrutura de APIs, como que nasceu isso? Ô, Júlio, foi bem bacana, porque assim, a Sensidia, quando ela começou, ela era uma consultoria, né? E consultoria de integração. Esse foi sempre o nicho, né? Vamos resolver problemas de integração, de conectividade, né? Esse sempre foi Aí teve uma certa vez que um cliente do setor de varejo chegou para fazer a provocação de, olha, eu preciso aqui, tem um projeto de integração, Sensidia, para vocês implementarem aqui. Só que tem um desafio. Qual que é o desafio? Tem que integrar com 4.000 lojistas. Por quê? Isso foi por volta de 2012, 2013, quando tinha o boom do marketplace, né, no varejo digital, né, os e-commerce estavam, né? E aí, qual que foi a nossa provocação? Falou, não, peraí, vamos pensar de uma forma diferente, né? Vamos pensar da seguinte forma. Primeiro, vocês têm que mudar o negócio de vocês, né? O negócio de vocês não é integrar com 4.000 lojistas. Vocês se posicionarem primeiro como plataforma. Pensamento de plataforma, onde você vai agregar. E para isso, a gente tem que avançar em certos aspectos para vocês se posicionarem como plataforma, né? O primeiro deles é a questão tecnológica, né? Sim. Tá? Porque até então era assim, como é que a gente vai fazer para integrar? Cara, tem que chamar um web service SOAP, XML para lá, XML para cá. A experiência do desenvolvedor era muito ruim, porque era uma troca de e-mails para lá, uma troca de e-mails para cá, um PDF gigante de 50... Uns arquivão. Uns arquivos que troca para lá, troca para lá. Não, vamos mudar e vamos pensar em dois aspectos. Primeiro, vamos endereçar a questão da tecnologia. Tem uma tecnologia moderna aí que é o tal de API, né? O que a API tem? Ela tem uma padronização de contrato, ela tem uma experiência específica, ela é baseada em fundamentos, não sei o quê. Beleza, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá agora pensar na experiência do desenvolvedor. Eu preciso ter um portal, né? Que o desenvolvedor faça a integração de maneira mais rápida, né? Sim. Que faça um onboard, a gente chama de onboard, né? Um onboard mais rápido. Que ele entre lá e consiga achar a documentação facilmente, que ele consiga fazer o teste ali na hora, sem ter que sair para uma ideia de desenvolvimento. Esteja mais na prateleira. Exato. Vou lá e pego o que eu preciso. Inclusive ele tem que ficar pedindo documentação, né? Para uma área técnica. Fazer uma requisição, mandar um abrir e-mail, um ticket. Abrir um ticket. Abrir o ticket. Perfeito. E foi nisso, né? Aí a gente propôs para esse cliente. Então vamos pensar como plataforma, e tem uma plataforma de APIs, onde tem um elemento técnico fundamental, que é um gateway de APIs, né? Onde tem um API portal. E foi assim que surgiu, né? Surgiu a Sensidia
focada Sim. 100% em APIs. Aí falou, poxa, isso aqui é um problema, que ele é um problema de negócio replicável para Sim. diversos setores, né? Não é só, a gente estava falando, nasceu no varejo online, no marketplace, né? Sim. Mas isso depois, cara, em fintech, que precisa se escalar o número de parceiros que vão vender o serviço financeiro das fintechs através das APIs, né? E foi aí que surgiu, e aí a Syncidia Sim. cresceu junto com essa onda lá de APIs lá por volta de 2015. E você falando, me parece assim, mais do que uma mudança de paradigma de negócio, porque na verdade é mais uma demanda de negócio, do tipo assim, precisamos melhorar porque a escalabilidade do jeito que era feito é impossível. Eu acho que foi uma mudança também de paradigma tecnológico, né? Quando implementar essa plataforma de APIs, né? De padronização, né? Porque a API ela entra muito para padronizar, né? Afinal de contas, ela pega ali um fundamento de SOA, né? Que é por onde eu conheci de Syncidia também como referência que você comentou, né? Porque ela tem um contrato bem definido, etc. Sim. E isso já acelera, né? E para escalar o negócio, né? Que nem, por exemplo, esse tipo de desafio, né? De você padronizar quando você quer vender o teu negócio inteiro como um produto digital, né? Que aí é o conceito que a gente chama de API como produto, né? Você precisa desse tipo de coisa, né? Eu digo muito, né, que assim, se popularizou também, claro, a API do ponto de vista tecnológico é uma padronização, Claro. reconhecido pelos desenvolvedores, arquitetos, pô, não, é um padrão legal de a gente implementar. Mas possibilitou a API sair, né, da camada tecnológica para a camada de business, de negócio. Sim. Então, é muito do que a gente fez. Os primeiros papos que a gente teve sobre APIs sempre foram com C-levels. Falando, olha, como é que você vai escalar o seu negócio? Como é que você vai... estratégicas. Exato. Como é que você vai se posicionar como plataforma? Era né? tecnologia como meio, né? Exatamente. Então a gente criou isso, né, de conseguir falar e convencer o C-level de que aquilo teria um retorno financeiro. Não é só uma modernização arquitetural, Sim. uma modernização técnica, tá? Criou esse diálogo, né? É um enabler de integração de outra escala, né? Como se você, a partir de agora, eu consigo ir mais longe com a mesma quantidade Exato. de combustível, digamos assim. Exato. Né? Essa é uma boa analogia, porque a API permite isso, né? De que você cria uma API, por exemplo, e você conecta vários parceiros. Sim. Então é diferente o modelo anterior, era um modelo ponto a ponto. Sim, eu precisava ter uma conversa integração com ele, uma com ele. conversa com ele. Exato. E cada uma ia ter que se adaptar naquela realidade de cada um. Exato. Então o custo, né? Assim, isso tem um impacto no custo, né? O custo Sim. vai lá em cima. Não só o custo financeiro de implementar, mas o lead time, né? O tempo para o negócio, para aquilo começar a testar, para começar a gerar algum valor, entendeu? Sim, transações financeiras antes dessa data, mais ou menos, você falou, de 2010, 2012 ali, era muito difícil você conseguir ter um e-commerce sustentável, porque ele ainda não estava disseminado, né, nas pessoas, porque era muito caro também você conseguir fazer transações diretas financeiras e você tinha que arcar com todos os custos sozinho, né? Sim. Enquanto que quando você está numa arquitetura de ecossistema, assim, né, Ecossistemas, perfeito. você está consumindo a API, você não precisa codar de novo. Já está lá, Exato. você puxa de lá E começa as a usar. próprias instituições também não tinham, né? Sim, Tinha a própria o papo instituição 1 a 1 bancária ali, né? vai- Ó, para você se integrar comigo, você chama um XML. O outro você manda um arquivo. Né? Eu abri uma conta no banco, eu já tinha que mandar um desenvolvedor lá para ele entender como é que eu me conectava com aquele banco. Isso aí. Né? Isso é muito doido. Mas aí, isso é, digamos assim, o primeiro impulso de vocês, né, nesse processo. Perfeito. Só que a gente sabe, tecnologia é essa coisa, é trem-bala, né? A gente brinca sempre, né? Você tá sempre, passa assim, a milhão pela gente. Provavelmente as APIs, como eram quando começou, do ponto de vista tecnológico, não tem nada a ver com o que vocês fazem hoje. Né? Ou não? Tem. Como que é isso do ponto de vista tecnológico? A semente tradicional ainda existe, né? Mas hoje as tecnologias de API, elas evoluíram muito, né? Porque existem, por exemplo, APIs assíncronas, existem outros protocolos, entendeu? gRPC, né? Outras maneiras de utilizar as APIs, né? Para diversos tipos de desafios arquiteturais, né? A API ela ainda continua existindo como contrato, como facilitador, né? Mas, que nem você mesmo comentou, existem várias evoluções nesse O sentido. princípio, né, Flávio, ele se mantém, né? Sim. O princípio arquitetural de uma API, de ter um contrato padronizado, né, de ter uma série de características, isso se mantém.
O que difere é a implementação. Aí surgiram, claro, novas implementações, e a gente vai até falar um pouco mais para frente sobre o impacto de inteligência artificial. Surgiram novas implementações que endereçaram alguns problemas mais específicos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o Flávio citou, né, de gRPC, sistemas críticos que precisam de alta escalabilidade, baixa latência, né? Aí, nesses casos, por exemplo, a gente tem um protocolo de APIs especializado para streaming, né? Protocolo de APIs específico para aquilo. Então, o conceito, ele se mantém. O que muda é a especialização ou implementação. Sim, até porque, citando o exemplo do streaming, né, a gente está falando aqui de contratos e sistemas de confiança. Eu preciso confiar que o negócio vai funcionar, que ele vai estar de pé, que ele vai me devolver, porque o cliente lá na ponta, a única percepção que ele tem é: está funcionando, não está funcionando. É binário. É binário. Ou não está funcionando, é horrível, péssimo, não funciona, não quero. Ou talento, mas eu não sei porquê, né? Tá o meio caminho. E aí fica estranho. Ô, Júlio, deixa eu só conectar com o que você falou. Esse é um aspecto importante nesse tipo de arquitetura de APIs, né? Que você falou de monitoramento, de saúde, de observabilidade, né? Esse é o termo técnico mais utilizado. Ele é mega estratégico na estratégia, né? A gente falou muito aqui ter uma API padronizada vai acelerar o desenvolvimento. Eu vou colocar 4.000 lojistas em pouco tempo, né? Sim. Mas eu tenho que pensar também na operação do pós, como que produção, exatamente. Né? Daí é que entra no gateway de APIs, ele tem uma série de componentes ali que são fundamentais para essa observabilidade, que é a coleta de métricas, né? A gente sabe, tá tendo erro nessa transação crítica aqui, qual que é a latência, né? Qual o tempo de resposta? Quanto que isso está influenciando esse tempo de resposta na experiência do cliente final ou do usuário final lá, né? Às vezes no contrato do parceiro tem você firma um SLA. Sim, entregar isso em X tempo. No Open, que é o né? que você falou, No por Open exemplo. tem. No Open tem. No Open Finance, né? Assim, tem SLAs. Você tem que cumprir aquilo que está... Exato, o Bacen coloca, olha, a API aqui de troca de dados, né? Ou de iniciação de pagamento, ela tem que cumprir um determinado SLA. Então a gente tem que coletar essa métrica, no caso do Open Finance a gente coleta e até reporta para o Banco Central. Para o regulador. Entendi. E nesse contexto, eu acho que é mais importante quando a gente está falando de confiança, né? De certa forma, ter capacidade de definir ou até de avaliar se quem vai efetivamente mexer, que vai codar na outra ponta, que vai integrar essas APIs, é capaz de entender e navegar, usar elas como ferramenta. Acho que nesse ponto é que as certificações entram como uma capacidade de dar confiança para esse sistema funcionar, né, de alguma maneira. Sim. E conhecimento de boas práticas, né, que nem quando a gente falou aqui de contrato, né? Existem, inclusive, estratégias de desenvolvimento, né, que a gente chama API First, ou seja, você desenvolve o contrato primeiro e depois conecta o back-end, né, ou Code First, né, e tem tudo isso, né. Você comentou de certificações, né, claro que certificações, tem vários aspectos que a gente pode enxergar, né? Desde a certificação da solução, né? Que é, cara, assim, o nosso API Gateway ou API Management, ou a solução Sensidia, por exemplo, ela segue ISO, segue PCI, ou seja, está certificada porque tá tendo uma questão ali de segurança, né? Para poder dar essa confiança para todo o ecossistema. Exatamente. A certificação a nível de plataforma, né? Exato. E aí a gente tem um outro lado, que é a certificação do desenvolvedor ou do profissional. Do capability do dev, né? Que ela também é importante, né, para construir essas APIs de forma segura, de forma resiliente, né? Aí que entra, né? A Sensidia também tem já um programa de certificações que a gente lançou esse ano, né? Justamente focado nesses dois aspectos. Desenvolver as APIs de forma... usando as melhores práticas. E isso é uma certificação. A outra certificação é justamente essa de monitoramento, de observabilidade, que é para garantir uma operação, né, segura, escalável e etc. Né? Então, esses dois aspectos são importantes mesmo. Sim, bacana. E aí, se a gente, na nossa conversa, falando de trem-bala, né, que eu falei que a tecnologia é trem-bala, o trem-bala do momento, digamos assim, é a inteligência artificial. Né? A gente vem aí nos últimos 3 anos, desde 2023, quando a inteligência artificial foi para o cafezinho, né, do Uber, quando a galera fala, eles estão falando de inteligência artificial, ou seja, está lá na borda, as pessoas conversando, mas a gente sabe que inteligência artificial não é uma coisa tão recente assim e já vinha sendo... Qual foi o impacto da inteligência artificial dentro desses ecossistemas de APIs que vocês
acreditam que tenha, de certa forma, contribuído para essas modificações, né, que vocês falaram que a tecnologia de APIs veio sofrendo ao longo do tempo? Eu posso falar um pouco disso porque eu acompanhei quando a inteligência artificial era uma coisa de cientista de dados ou de arquiteto de dados, porque eu tenho cerca de 10 anos de experiência nesse ramo. Sim. Ou seja, eu não estava no cafezinho, né? Você só tava bem estava antes. só tava lá na IA do que o Uber usa para, né? Isso. Mas não era muito. Mas você falava IA pro cara dizer filme de ficção científica? É, só exato, isso. Hoje em exato. dia não, hoje em dia é IA. Agora hoje, ela entrou num aspecto, e como que conecta no mundo da API? Porque hoje a gente usa IA. Isso que é uma diferença. Então, quando eu estou falando ali, por exemplo, de tecnologicamente usar, por exemplo, um modelo, né, de um OpenAI ou um Gemini, né, como que eu acesso esses caras? Eu não acesso na maneira tradicional que eu acessava um modelo que me dava um insight. Né? Eu acesso como? Via API. Por quê? Sim. Ele padronizou um contrato para que eu possa utilizar a IA para isso, né? Exatamente. Muito legal. Mas tem vários aspectos aí, né? O impacto ele é gigantesco, assim, né? De IA em várias situações, de várias formas. Uma delas, tá? Na como a gente desenvolve as APIs, né? Esse é o primeiro que teve um impacto mais significativo com o advento da IA generativa, né? Então, criar APIs, desenvolver APIs, obviamente, auxiliado, assistido por IA, impactou no ciclo de vida do desenvolvimento. Ou seja, a gente está tendo APIs, desenvolvimento de APIs, muitas vezes de forma mais assertivas, de forma mais rápidas, né, com menor custo. Embutindo né? as melhores práticas. Exato, porque é um aspecto assim. Isso a gente começamos a incorporar isso na nossa solução. Então aí hoje, claro, a gente tem o Copilot embarcado, a gente tem plugin para os Copilots que existem aí, justamente para dar uma aceleração nesse desenvolvimento. E aí a IA, por exemplo, ela ajuda muito no desenvolvimento, em especial para desenvolvedores mais júniores. Sabe por quê? Porque o contexto não é que eles não saibam desenvolver, né? Sim. Mas principalmente no contexto de negócio, né? No conhecimento específico daquele negócio. Então, quando você vai desenvolver uma nova API, lá na Sensidia, por exemplo, você faz todo o setup do contexto, né? Que é o quê? Basicamente você fala, olha, isso aqui é o meu negócio. Essas APIs aqui vão... É um produto de crédito consignado. Aí vai ter todas as informações. Funciona assim. Funciona assim, tá. Quando o desenvolvedor, não, então, quero desenvolver uma API para crédito consignado, para simulação de crédito consignado. Fazer Entendeu? credit scoring, alguma Credit coisa. scoring, qualquer Exato. coisa. Então, Que um dev, por exemplo, ele não vai conhecer. Um cara mais Não, sênior, ele conhece, ele mas- já trabalhou, por exemplo, como desenvolvedor, Sim. entrou numa área de crédito, ele vai conhecer um pouco da área de negócio. Sim, ele conhece os Exato. requisitos já Exato. por base, né? Então isso acelera muito, né? Assim, principalmente o conhecimento do negócio. É claro que tem um conhecimento técnico ali, auxilia para pessoas mais júniores, desenvolvedor, mas principalmente o de negócio, né? Sim. Então teve isso, né? O impacto do Gen AI, principalmente no contexto de Copilot, né? Para acelerar o desenvolvimento. Aí teve outro, que é o aspecto de... Lembra lá do Developer Experience, que Sim. olha, quem vai consumir a API, né? Ele vai entrar lá Exato. no portal, ele vai tentar descobrir ali qual que é a API. Teve impacto também nesse sentido, na experiência de quem é o consumidor, Isso. quem vai consumir. Eu ia né? dizer até o developer como cliente desse Como processo, cliente, né? exatamente, essa é a palavra. Como cliente daquela API, vai ter muito mais. Ele vai lá, ele vai fazer a busca dele lá, vai ter um chat que tem uma LLM por trás ali, que já conhece todo o ecossistema de APIs, que já conhece o negócio também, e aí ele vai conseguir lá, não, eu quero uma API que faça isso, qual que é? Isso. E aí o impacto é muito, muito nessa questão da experiência, né? Porque Sim. empodera essa parte de assistência, né? Porque ele já vai sugerindo, primeiro você usa essa API para dentro desse fluxo de negócio, usa essa API, depois você usa esse outra API, depois você usa outro. Tá aqui, ó. Eu vou gerar um diagrama. Quer um diagrama? Gera um diagrama para você, para facilitar a visualização. Tudo isso em linguagem natural. ali. Linguagem natural, Do perguntando chat, ali no chat. Igual o chat GPT, né? Sim. Algo similar. E ele vai perguntando isso, tal. Aí ele vai estar sugerindo, ele pergunta, você como cliente, a sua aplicação é em que linguagem? Aí fala, não, eu uso Java. Tá aqui, ó. Tá o conector Java, o SDK Java. Só pega esse código aqui, embute na sua aplicação, já a integração já está pronta, entendeu? Esse é o nível de impacto, né, que a gente tem, né, para a experiência.
Tem outros níveis de impacto que é, de novo, na operação. Então, lembra? As APIs estão lá em produção, nível crítico, não sei o quê. Tem inteligência artificial também embutida na análise. Então, lembra que a gente falou aqui de... Fazendo a observabilidade de forma... Conectada, de falhas, inteligente, então, falhas, comportamento. Opa, esse comportamento aqui, ó. Tinha um throughput aqui, que é uma quantidade de chamadas, né? De requisições. Na hora anterior teve um pico. Agora parou. O que aconteceu, né? Então ele começa a ter a leitura ali, né, dos cenários e do contexto para tomar decisões, às vezes até decisões autônomas. Mas a maioria das vezes é alertas, aconteceu alguma coisa estranha, delega para o ser humano avaliar ali ou tomar uma decisão. Isso. Né? E aí eu quero trazer um tema também, porque como o Flávio tão bem falou, a gente usa hoje e aí APIs de modelos treinados fora, né? Dos quais nem quem fez, e muito menos a gente, tem total domínio sobre a capacidade de resultado. Até porque eles sendo modelos experimentais criativos, é esperado inclusive deles que eles criem coisas que a gente não está esperando. E isso, de certa forma, num ecossistema tão complexo que você falou e tão pautado na confiança, na segurança, na troca, quais os riscos que tem no momento que a gente começa a implementar essas IAs generativas, a trabalhar? Como que vocês enxergam isso? Porque vários setores que estão trabalhando com isso estão tentando gerar soluções exatamente para mitigar os riscos das próprias alucinações ou de outras variações que a IA generativa. Como que vocês enxergam isso hoje? A API entra aí, né, como base, tá? Por quê? Que nem o Rocha comentou, a API ela precisa, um LLM, ela precisa de contexto. Para ela aprender um pouco mais sobre aquela coisa específica, porque ela é generalista. A maioria dos modelos comerciais são generalistas. Esses que você pega pronto, eles foram treinados todo quase tipo assim, pega tudo aí, um catadão e segue o baile. Exato. Perfeito. E muitas vezes, né, você vê defender, né, muitas vezes, sobe um PDF ali, mas isso não é necessário. Isso, às vezes não é tão útil. Quando eu quero, por exemplo, que a API entenda sobre o meu negócio, quer dizer, com a LLM, né, a IA, conheça sobre o meu negócio e conheça, por exemplo, sobre o meu ERP, ou seja, sobre os meus clientes, sobre o meu business, eu vou ter que usar de novo a API, entendeu, para conectar na LLM como fonte de conhecimento, né, ou seja, trazer esse conhecimento. Aí a gente já consegue mitigar, de novo, como é uma estrutura padronizada, etc., a gente dá um contexto para... Eu clusterizo os dados ali e digo assim, você tem que basear suas decisões a partir desse conjunto. Exato, e aí você reduz a alucinação, né? Eu te falei lá que eu conheço o treinamento do modelo, né? Então, as LLMs hoje, elas são os modelos probabilísticos, né? E até a descoberta, o Deep Learning é super complexo, que você bem colocou. Né? Então, você vai reduzir a zero? Não, nunca. Mas você, dando contexto, você aumenta a probabilidade de sucesso e reduz a de alucinação, né? A outra coisa que acontece, né, com as LLMs, que a gente tem que cuidar e tem tecnologias de trava para isso, né? Como ele é um modelo não determinístico, ou seja, eu posso chegar e perguntar uma coisa para um algoritmo de uma LLM e depois de 2 dias, outra hora, outro segundo, fazer a mesma pergunta e ele me dá a resposta diferente. Sim, porque ele não tem resiliência, né, nessa... Não, ele é não determinístico, né? Ou seja, dada uma pergunta, uma mesma pergunta, ele vai começar a estruturar a resposta e pode me dar uma resposta diferente. E isso para integração de sistemas é péssimo, porque eu estou esperando uma resposta determinística. Eu quero que ele volte sempre a mesma coisa. Exato. E aí a maneira de cuidar isso, né, é você aumentar o contexto. Tá? Porque, aí eu aumento a probabilidade de novo de você me dar a resposta que eu estou esperando. Eu diria, colocaria mais alguns elementos, né? Quando a gente está falando de risco, né, claro, tem o risco da acurácia do algoritmo, né, de ser não determinístico, disso impactar a operação, né, dar uma resposta, ou dar uma resposta equivocada, ou né, muito direto do negócio. Ou uma análise dispar daquilo que é o tradicional. Isso, né? claro, com certeza é um risco que, ao usar principalmente a generativa, a gente corre, né? Mas tem outro aspecto que é a segurança, custo, tá? Porque isso pode ser um risco. Risco assim, um risco financeiro. Financeiro. Né? Pode ver um projeto ou uma aplicação, cara, ela pode, a depender do uso,
cara, é estourar o orçamento e isso Sim. criar vários problemas A financeiros. gente Né? tem visto, tá? A gente acompanha no mercado, né? E falando com os clientes, que tem clientes que estão tomando esse tipo de impacto. É. Então, da mesma Sim. forma que antes tinha, por exemplo, um cara tentando derrubar a tua infraestrutura, tem gente olhando ali, pô, esse cara tá usando a LLM, eu vou sapecar ele aqui, eu vou derrubar ele financeiramente. Exato. E eu posso fazer isso de Ou- outras maneiras, com ou- outras engenharias. Né? Ou, tá, existe o risco de segurança de informação também. Era isso que eu ia comentar em seguida, né? Porque na primeira, do risco financeiro, a empresa que está utilizando como cliente, ela tem que se preocupar. Quem está fornecendo ali, o fornecedor da solução de IA, o LLM, é o business dele. Ok, Sim. você usou, né, não precisa fazer esse controle por você, né? Por isso que entra o papel aí de soluções como da Sensidia, de AI Gateway, tá? Que é uma especialização do API Gateway, né? Que ele tem alguns mecanismos que vão nessa linha de rate limit, de criação de cota, de monitorar o uso, de monitorar o custo, né? Vão justamente porque isso é a responsabilidade de quem está usando, né? Claro. Então esse é um risco. De sumarizar para, por exemplo, você consumir menos token. Sim. Tem Exato. muito isso, ou seja, tá bom, você, Júlio, pode perguntar em linguagem natural. Eu pego, entendo uma mastigada numa sumarizada, que aí tem a ver com prompt. Sim. Vamos Para engenharia do utilizando- prompt é isso, né? É isso. Intermediária. Muitas vezes utilizando técnicas de prompt engineer, você vai poder falar com linguagem natural, a gente vai cuidar do prompt engineer, porque a IA entende muito melhor de maneira estruturada. Sim. Até para ela ter esse token de resiliência e ela manter a previsibilidade de resposta, né? Perfeito, Exato. perfeito. Aí o outro que está relacionado Informacional. à segurança, né? Isso também é bem crítico, né? É importante que nessa, de novo, é quem está usando, o cliente daquela LLM, daquele provedor de IA, é que tem que tomar aquele devido cuidado, né? Então, quando a gente está falando de, por exemplo, um AI Gateway, por exemplo, ele tem esse tipo de mecanismo de validar quem que é o provedor? Esse provedor é confiável? Esse provedor, ele está ligado lá, porque um dos principais riscos é vazar informação confidencial para os modelos públicos, né? Sim. Então, quando eu estou usando, eu tenho que me certificar que eu estou usando um modelo privado, né? Sim. E isso dá para fazer, né? A gente faz isso com políticas dentro do AI Gateway, que é justamente para colocar fazer... um gateway no meio termo ali, que é para ele dar essa Resolver filtrada. esse Dar essa Resolver, filtrada. E, exato. por exemplo, se vem lá um CPF aberto, um número de cartão aberto, o gateway mascara esse dado. Ou seja, Perfeito, tá, né? beleza, eu busquei até o dado Ele inadvertidamente olha assim, que opa, alguém deixou CPF. aberto. Opa, CPF. Isso não fechei. posso mandar lá Peraí, para minha mascara, LLM, usada a política, exato. Entendi. Exato. Então, o financeiro e o de segurança informacional de dados são os principais, né, que a gente vê de risco atualmente. Né? E aí, nesse intermédio é que entra a engenharia de prompt, que é... como que funciona isso? Porque hoje, na maioria das vezes, falando de borda, um pouquinho mais técnico, né? Diferente, sei lá, do Uber pedindo uma receita para inteligência artificial, a gente sabe que quanto melhor for o teu prompt, melhor vai ser a tua resposta e provavelmente mais... você vai poder confiar mais naquilo que você tem. Até tem uma brincadeira, e eu já vi uma galera falando até no uso acadêmico, né? O prompt tem que ser maior que a resposta, porque senão provavelmente a sua resposta vai estar pouco confiável. Como que isso funciona para esse sistema de AI Gateway? Sim, bom, primeiro, né? Tem uma maneira de você falar em linguagem natural e a gente estruturar o prompt. Tá, um AI Gateway pode ter essa capacidade. Tá, da mesma forma que tem as técnicas de prompt engineering que a gente aplica nessa camada intermediária. Tá? A gente tem que lembrar que a gente está falando com algoritmo, ou seja, algo matemático. Então, quanto mais estruturado a gente der, né, é mais fácil. Então, existem várias técnicas, né? Para o desenvolvedor, né, e voltando, né, ele vai ter que, muitas vezes, ter essa capability a mais, né? Sim. Perguntar para a IA, porque senão ele vai dar um programa lá, às vezes, né, ou pegar uma outra API que é de um tipo de crédito X, não era o Y. Né? Então ele vai ter que ter ali o aprendizado, né, essa capability a mais, né, de estruturar os prompts para falar com a IA também. Né? Sim. Porque quando o AI Gateway, né, ele tem essa capacidade de validar, vamos dizer assim, validar prompts, né? Esse é o ponto mais importante, né? Porque uma vez que você está utilizando uma LLM, né, você passa um prompt específico para aquela situação, para aquela requisição.
O AI Gateway é que faz esse filtro, né? Fala, pô, o nível não tá bom, né? Então ele não vai repassar o prompt lá para a LLM. O nível não tá adequado. Ou, de novo, naquela questão de, tem informação aqui de CPF, cara. Você não pode passar CPF, né? Ou a técnica que você está usando aqui, como você falou, né? Assim, a pergunta não está boa, né? Não está estruturada. Não está estruturada, né? Então, a importância do gateway é justamente isso, né? Criar essa camada mais reguladora, né? Não sei se é essa a palavra ideal, mas que, cara, consiga fazer esse tipo de validação justamente para extrair o melhor da LLM, né? Então é muito se torna uma mediadora, digamos. Mediadora, entre o mundo e o... É muito do conceito de gateway, né? Assim como é um API, mediador, gateway. né? Esse O é o gateway mediador. é um mediador, né? É para garantir segurança, é para garantir escalabilidade, é para garantir a melhor resposta. Exatamente isso. E o que muda é que, cara, ao invés de ser uma API no AI Gateway, ao invés de ser uma API tradicional, REST API, cara, a gente está falando lá com outros protocolos e diretamente com a LLM que usa outros protocolos, né? Bacana. Pessoal, papo bom assim, corre rápido. A gente já conversou bastante, mas eu não quero ir para os nossos finalmente aqui do podcast sem pedir para vocês, porque provavelmente a galera aqui deve ter se interessado, né, para como que funciona esse negócio de API. Eu sempre quis saber mais. Tem um link da Sensidia que a galera possa se interessar, ou talvez até buscar uma certificação, né, que, como a gente falou, é um elemento que vai dar um pouco de segurança e confiabilidade para todo esse processo, principalmente do ponto de vista do desenvolvedor, né, que ele que certifica, eu vou trabalhar com isso, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Vocês teriam um link para dar para o pessoal? Temos sim, Júlio. Inclusive, eu conheci a Sensidia por causa desse tipo de link, tá? A gente tem uma série de papers, tá? Que a gente divulga essas melhores práticas, etc. Né? Que é o sensidia.com/guides, né? Pô, lá você vai ter tanto desde governança, segurança, IA, você vai ter vários papers ali, bem interessantes, tá? Eu posso falar que antes, quando eu estava na Sensidia, eu conheci a Sensidia, que você falou, né? A gente é referência de mercado, e é mesmo. Eu conheci a Sensidia através desse paper, né? Desse tipo de paper. E nesse link lá tem o link do programa de certificações, lá tem o link para tudo, né? E é o legal que já é direto nos papers, né? Guides, a gente tem prompt engineer, a gente tem boas práticas de desenvolvimento, então tem muito conteúdo muito legal. Então esse é muito bacana. Bom, e para fechar, é uma tradição aqui do podcast, que o pessoal que é da área de tecnologia está sempre andando para lá e para cá de mochila, e eu sempre peço para quem vem aqui deixar algo da sua mochila, que pode ser uma mochila metafórica, ou seja, pode ser uma dica cultural, que um filme, um podcast, um livro, o que vocês quiserem, que pode ter relação com o que a gente conversou aqui sobre negócio, confiabilidade, ou talvez até se você quiser sair e indicar algo que você gosta muito, tá valendo também. O que você tem para indicar para a gente aí, Flávio? Bom, a gente, né, de tech, a gente consome muito conteúdo de hard skill. Né? Eu trouxe uma dica aqui de um livro que eu estou lendo, que ele fala de tecnologia, né? É um livro de futurologia, então ele fala exatamente dos aspectos humanos e etc. Né? Eu até trouxe aqui, tá, Júlio? Eu vou divulgar aqui, né? Não estou ganhando nada para isso, mas esse livro aqui é o Futuro Presente, né? Ele é muito... Perelmutter. Obrigado por tentar. Eu nem tentaria falar o nome do autor. Futuro Presente, o mundo movido à tecnologia, Guy Perelmutter, da Companhia Editora Nacional. Exato. Ele é muito legal, tá? Porque ele fala exatamente desses aspectos sociais, né? Que a gente está vendo, entendeu? E o que está acontecendo de inteligência, então, por exemplo, carros autônomos, né? E etc. Né? E é um livro mais de soft skill. Né? Que a gente tech, né? A gente consome muito conteúdo hard skill, né? A arquitetura de APIs, tal, não sei o que, como que eu faço, né? Esse é um livro legal para isso. Para abrir um pouquinho o escopo, né? E abrir um pouco e dar aquela parte de a gente ampliar o escopo, que é o uso também, né? E o que vem aí pela frente. Né? Muito legal. Você tem alguma coisa para nós, Rocha? Tenho sim. Tem um seriado que eu assisti recentemente, cara, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é Som na Faixa, tá? Tem na Netflix, também não estou fazendo propaganda, mas tem lá na Netflix, Som na Faixa. Ele fala sobre a trajetória do Spotify, né? Então tem muita coisa a ver com empreendedorismo, né? Como que a empresa cresceu, como que ela foi fundada, né? Mas tem muita de tecnologia, né? Tem o algoritmo, aí que entra a inteligência artificial, o algoritmo de inteligência artificial que está dando a melhor experiência
pro assinante, né? Então esse filme que fala muito de tecnologia, né? Esse seriado, na verdade, fala muito de tecnologia, fala muito de negócio, que é um negócio que também eu gosto bastante. É sempre importante, né? A gente, como desenvolvedor, ter essa visão de, cara, qual que é o nosso impacto como dev, né? Como arquiteto no business, né? Sim. E eu acho que tem... Ver o final lá, a entrega final, não só aqui o problema que eu tô resolvendo aqui, né? Isso aí. Bacana. Som na faixa. Beleza, grande dica. Rocha, foi um prazer enorme te receber Prazer, aqui Júlio. no nosso podcast. Você também, Prazer Flávio. também. E pra galera que quiser se conectar com vocês, não sei se vocês são pessoas de redes sociais, se você quiser dar um link aí, uma chamada, uma rede, fica à vontade, o tempo é de vocês. Vou começar com o Rocha, que eu comecei a dica pelo Flávio. A minha principal é no LinkedIn. Então, só procurar lá Rafael Rocha no LinkedIn. Rafael Rocha Sincídia, né, Chique? É o nome deve comum, ter né? vários Rafael Rocha. Rafael Rocha Sincídia, então... E aí você encontra. E você, Flávio? O Como é meu que você- também é o principal LinkedIn, eu tenho Instagram e etc, mas eu não trabalho muito com conteúdo. Eu tenho um canal só no Instagram que é o Dados na Prática, tá? Pode me procurar Bacana. por lá. Que eu tô Arroba incentivo- dados na prática. Isso, arroba Dados na Prática, o Instagram também. Mas o LinkedIn também é mais fácil de falar comigo. É o Flávio N. Lopes, tá? Porque aí o Flávio Lopes também é fácil, então Isso, Flávio. já tinha um outro colega ali, um homônimo. Muito bom, que legal, muito bacana o nosso episódio. Para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para conhecer os outros episódios aqui no nosso feed. Toda quarta-feira às 18 horas tem episódio novo no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Se quiser ver esse papo em vídeo, nós temos o nosso canal do YouTube que você pode dar o like, pode seguir a gente, compartilhar e compartilhar os cortes para a galera que está querendo saber mais sobre API, sobre AI Gateway, esse conceito novo aí para conhecer. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.